Olá pessoal, vamos fazer dois exemplos envolvendo a segunda lei de Ohm. Primeiro exemplo, um fio metálico de um material cuja resistividade é 0,20 ohm vezes milímetros quadrados por metro e tem seção transversal de área de 0,10 milímetros quadrados. Determine a resistência elétrica desse fio por metro de comprimento, ok? Então, antes de a gente partir para o exercício, vamos só dar uma relembrada aqui. A segunda lei de Ohm, a gente sabe que ela relaciona a resistência elétrica com seu comprimento e a área da seção transversal. Nós sabemos que todo material possui uma propriedade chamada resistividade, representada pela letra grega ρ, e que, dependendo do valor da resistividade, o fio vai dificultar mais ou menos a passagem da corrente elétrica devido à sua resistência elétrica. A forma da segunda lei de Ohm é essa daqui. Resistência é igual a resistividade que multiplica o comprimento e a área da seção reta do fio condutor. A segunda lei, ela relaciona a resistência elétrica com as dimensões do fio, comprimento e área. Então nós sabemos que se a gente aumenta o comprimento do fio, a resistência também aumenta. O contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo o comprimento, a resistência também diminui. Já com a área da seção reta, ela tem uma relação inversamente proporcional à resistência. Isso quer dizer que se eu diminuo a área, a resistência vai aumentar. E o inverso também. Se eu aumento a área, a resistência diminui. Então, só para a gente estar lembrando, o R representa a resistência elétrica, é dada em ohm. O nome dessa letra grega é ômega, mas a unidade é chamada de ohm. O ρ é a resistividade, que é dada em ohm vezes metro, mas em alguns exercícios aparecem outras unidades. Ou a gente transforma, principalmente a área, né? Ou a gente, no final do exercício, a gente vai ver que a gente pode estar cortando também e vai sobrar só o que nos interessa. L é o comprimento, que é dado em metro. Pode aparecer outra unidade? Pode. Às vezes será necessário transformar. E A é a área da seção reta desse fio. Está aqui a seção reta. Ok? Aqui é a seção quando a gente olha um fio de frente. Aqui, se nós fizéssemos um corte aqui, essa área seria igual a essa daqui. Então agora vamos fazer o quê? Vamos pegar os dados da questão e jogar na segunda lei de Ohm. Está aqui, nossos dados que nós vimos no enunciado. Resistividade, que é igual a 0,20 ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Nesse caso aqui, a área está em milímetros quadrados. Comprimento, 1 metro, e a área igual a 0,10 milímetros quadrados. A resistência a gente quer encontrar. Pegando a segunda lei de Ohm, substituindo os valores, nós teremos isso aqui. Presta atenção, nesse exercício eu mantive as unidades. Por quê? Porque nós queremos calcular a resistência. E a unidade de resistência nós vimos no slide anterior, que é ohm. Então tem que sobrar apenas ohm. Então por isso que eu mantive as unidades para você ver como vai ficar apenas ohm. Então nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar as unidades iguais. Eu corto o milímetro quadrado com milímetro quadrado, corto metro com metro, sobrou apenas o ohm. Então, quando eu divido 0,20 por 0,10, o resultado é 2 ohm. Então, nesse caso, a resistência que esse fio oferece a cada metro dele, a cada 1 metro dele, é de 2 ohm, correto? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos dar uma olhada agora no segundo. Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua secção transversal. Letra A. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? Letra B. O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos a sua área? Então vocês podem perceber aqui que nesse exemplo não tem valor nenhum. Esse exercício vai ser todo literal. Ok? Então preste atenção para vocês entenderem como é que a gente procede nesses exercícios. Vamos por letra. Letra A, né? O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos
o seu comprimento. Então vamos lá. Vamos pegar primeiro uma situação normal de um fio de comprimento L. Então está aqui, eu tenho um fio, o seu comprimento é L e a sua área da seção transversal é A. Nós sabemos que esse pedaço de fio possui uma resistividade ρ que vai oferecer uma resistência R à passagem da corrente elétrica. Se eu for aplicar a segunda lei de Ohm para esse fio, a gente pode jogar direto. Então ficaria como? Ficaria isso aqui, ó. A resistência nesse fio é igual ao seu comprimento dividido pela área que multiplica a resistividade do fio. Beleza? Mas não é isso que a gente quer. A gente vai querer saber quando a gente triplica o comprimento. Então, o fio é outro. É do mesmo material? É, mas o fio é outro. É um fio que possui a mesma área, isso quer dizer o quê? Que é da mesma grossura, certo? Só que seu comprimento é 3 vezes o comprimento do fio anterior. Como o fio é do mesmo material, ele tem a mesma resistividade, só que é outra resistência. Por quê? Porque o comprimento mudou. Então essa resistência eu vou chamar de R'. Então preste bem atenção agora. Eu vou aplicar a segunda lei de Ohm para esse fio. A segunda lei de Ohm é isso aqui. Só que para esse fio fica como? A resistência nesse fio é R'. O comprimento do fio não é L. Por quê? Porque é 3 vezes o comprimento do anterior. Logo, é 3L. A área continua a mesma. Essa letra do exercício pede para a gente saber como é que vai ser essa nova resistência nesse fio, que é 3 vezes maior em relação ao primeiro. Okay? Tem várias formas de fazermos isso. Aqui eu vou utilizar aqui, eu vou estar dividindo R' por R, certo? Então vamos ver aqui. Então pessoal, presta atenção, eu estou dividindo R' por R. Então eu sei que R' é igual a ρ que multiplica 3L sobre A. E que R, como nós vimos aqui, é L dividido por A vezes ρ. Ok? Nós temos aqui uma divisão de fração. Como é que a gente faz? A gente repete a primeira fração, não é? E multiplica pelo inverso da segunda. Então fica ρ vezes 3L sobre A vezes A sobre ρL. Agora a gente corta o que é igual. Corto L com L, corto A com A e depois ρ com ρ. Vocês viram que eu cortei todas as letras, ok? Sobrou só quem? Sobrou só o 3. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar esse R que está dividindo, vou jogar para o outro lado, ele vai multiplicando. Então eu vejo que a nova resistência é 3 vezes maior do que a resistência anterior. Então R' é igual a 3 vezes R. Se R valesse 2, R' valeria 2 vezes 3, que seria 6, e assim sucessivamente. Então essa foi a letra A. Vamos para a letra B agora. Letra B. O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos a sua área? Então agora é diferente. Eu não vou mexer no comprimento. Eu vou estar mexendo com a área. Vamos proceder como fizemos na letra anterior. Então novamente eu tenho aqui o meu fio condutor, comprimento L, área da seção reta A, resistividade ρ e uma resistência R. Aplicando a segunda lei de Ohm, fica a mesma coisa. R é igual a ρ vezes L sobre A. Só que agora, pessoal, a gente não mexeu com o comprimento. Nós duplicamos a área da seção reta desse fio. Ficaria como? Bom, se eu dupliquei a área, esse fio vai ficar mais grosso. Ele continua com o mesmo comprimento, no entanto, eu dobrei a área. Ao invés da área ser A, agora ela é 2A. A resistividade é a mesma, porque é o mesmo material, só que a resistência elétrica nesse fio não é a mesma. Vai ser diferente. Então é isso que a gente vai saber. Agora é o seguinte, se eu aplico a segunda lei de Ohm para esse fio, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. R' vai ser igual a ρ, que multiplica. Qual é o comprimento desse fio? Continua sendo L. No entanto, a área desse fio agora é 2 vezes a área anterior. Da mesma forma que eu fiz no item anterior, eu vou fazer agora. Eu vou dividir R' por R. Okay? Então, dividindo R' por R, o que nós temos?
R', é ρ vezes L sobre 2A, e R é L sobre A vezes ρ. Novamente aqui nós temos uma divisão de fração. Qual é o procedimento? A gente repete a primeira e inverte a segunda. O que acontece aqui agora? Novamente eu vou cortar as letras, porque eu sei que ρ é esse mesmo ρ, então eu posso eliminar ele. A área é A e o comprimento é o mesmo. O que sobrou aqui? Sobrou R' sobre R é igual a 1 sobre 2. O que eu faço agora? Eu pego esse R aqui que está dividindo e passo para o outro lado. Ele vai multiplicando. Então, vai ficar R' é igual a R sobre 2. Isso quer dizer o quê? Que quando eu pego a nova resistência, vai cair pela metade. Então, se essa resistência aqui fosse 6, né, nesse novo fio aqui, ela ia cair e valeria 3. Em que situação nós vemos isso? Como eu expliquei no vídeo que eu postei anteriormente. Aqui, vamos dizer que é o fio que a gente faz a instalação elétrica normal, lâmpada, geladeira, TV, tensão de 110 volts. Aqui é um fio para a gente instalar uma central, os aparelhos que funcionam a 220 volts. Nessas situações que a gente vê qual é a importância de nós sabermos a relação de comprimento e de grossura dos fios condutores. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.